Muito bem, gente. Vamos nós aqui para mais uma aula de Direito Processual Penal. Vamos agora para a nossa primeira aula. Vamos ter duas aulas em que vamos falar de introdução ao direito processual penal. Esta é a primeira. Na aula seguinte, nós fechamos o tema para então falarmos de institutos que possuem uma maior regulamentação. Aqui na introdução nós vamos falar, vamos dar noções gerais, ideias gerais acerca de temas que, como dito na aula de ontem, volta e meia iremos recorrer a eles, volta e meia iremos fazer menção deles quando do estudo de inquérito policial, de processo, de prova, de sentença. Então, é uma noção inicial que é importante que tenhamos. Muito provavelmente, algo vocês já viram em teoria geral do processo, como também algo já podem ter visto em processo civil. Mas agora vocês verão com os aspectos próprios do processo penal, ok? Eu vou projetar aqui para vocês a tela dos slides. Deixa eu situá-la aqui. Isso. Vou projetar aqui para vocês a tela dos slides. Qualquer questionamento, pode abrir o áudio aí e me fazer. Visualizam o slide? Visualizam, gente? Sim, professor. Ótimo. Vamos lá. Como dito, então, essa é a primeira das nossas aulas em que vamos falar de introdução ao direito processual penal. Introdução ao direito processual penal. Para se falar em processo, gente, necessariamente, vamos começar do começo. O José Frederico Marx, que é o autor deste conceito aqui de direito processual penal, o José Frederico Marx ele é um papa do processo penal brasileiro. Esse conceito ele é um conceito bem amplo, ele abarca todos os elementos mais importantes do direito processual penal. Ele dá uma ideia bem completa do que vem a ser o direito processual penal. Olha lá, direito processual penal é o conjunto de princípios e normas que regulamentam a aplicação jurisdicional do direito penal, bem como as atividades persecutórias da Polícia Judiciária e a estruturação dos órgãos da função jurisdicional e respectivos auxiliares. Mais uma vez, direito processual penal é o conjunto de princípios e normas que regulamentam a aplicação jurisdicional do direito penal, bem como as atividades persecutórias da Polícia Judiciária e a estruturação dos órgãos na função jurisdicional e respectivos auxiliares. Olha lá, gente, vamos destrinchar isso aqui. No direito processual penal, nós temos... Vamos voltar aqui ao... No direito processual penal, nós temos aí... Ele, na verdade, ele traz um conjunto de regras, porque, veja só, de nada adianta, dentro daquela divisão primeira que vocês viram lá, no princípio do curso, entre normas de direito material e normas de direito formal, de nada adianta nós termos o direito material, e aqui no nosso caso, o direito material é o direito penal, de nada adianta nós termos o direito penal estabelecendo, prevendo condutas como sendo delitos, de nada adianta nós termos essa previsão dos delitos se nós não tivermos como fazer
fazer valer a obediência ao direito penal. De nada adiantaria prever condutas como crime se não tivesse como fazer valer o direito penal. Para fazer valer o direito penal, nós precisamos do processo. E o processo, ele é regulamentado pelo direito processual penal. A jurisdição, ou seja, o dizer o direito penal, ele é regulamentado por meio do direito processual penal. Nós temos o direito penal, que estabelece o conjunto de condutas delituosas, que prevê quais condutas são delituosas, e nós temos o direito processual penal, que é um conjunto de regras que regulamenta, como consta aí do conceito, que regulamenta a jurisdição penal, que regulamenta a jurisdição penal. E aqui nós temos não só a regulamentação do processo propriamente, não só a regulamentação da função jurisdicional. Por meio do direito processual penal, nós temos a regulamentação das atividades de polícia judiciária. Quem é a polícia judiciária? A polícia judiciária é aquela que se incumbe da investigação. É a polícia civil, é a polícia federal, essa é a polícia judiciária. Então, no direito processual, nós ainda encontramos, a regulamentação das atividades da polícia judiciária. Como eu disse para vocês, nós temos o delegado de polícia, por exemplo, ele é dotado de capacidade postulatória para algumas iniciativas. Ele pode postular por uma busca e apreensão, por uma interceptação telefônica, por quebra de sigilo bancário, por quebra de sigilo fiscal, por prisão temporária, por prisão preventiva. Todos esses institutos estão regulamentados no direito processual penal. O inquérito policial é regulamentado no direito processual penal. Então, o direito processual penal, ele regulamenta não é só o processo em si, mas também as atividades da polícia judiciária, que, mais uma vez, repito, é a polícia civil e a polícia federal, a estruturação dos órgãos da função jurisdicional, porque nós sabemos que o juiz, ele não atua sozinho, né? No processo penal, nós ainda temos a intervenção, a participação importantíssima do Ministério Público, a participação primordial do Ministério Público. Nós temos os outros órgãos que atuam junto ao juiz, nós temos os cartórios, nós temos o oficial de justiça, nós temos toda uma série de auxiliares que subdiziam o juiz no exercício da função jurisdicional dentro do processo. Então, o direito processual penal, ele não regulamenta tão somente a prestação do serviço jurisdicional no que diz respeito à pessoa do juiz, não. Os atos judiciais, não. Ele regulamenta a tramitação processual, ele regulamenta atividades de polícia judiciária, ele prevê participação de Ministério Público, participação de outros órgãos e de outros auxiliares. O juiz, ele não trabalha só. Ok? Mas para falarmos em processo penal, gente, antes de mais nada, nós temos que reafirmar uma ideia que vocês já viram. Com certeza já viram. Viram em Teoria Geral do Processo, devem ter visto também em Processo Civil. Nós temos que clarear, relembrar a ideia de jurisdição. A ideia de jurisdição. Jurisdição é formada pela junção de duas palavras. Jurisdicção. Jurisdicção, ou seja, dizer o direito. Jurisdição é formada pela junção de duas palavras, jurisdicção, dizer o direito.
Vamos ao conceito, esse conceito é do Capês. Jurisdição é uma das funções do Estado, mediante a qual este substitui, na pessoa de um juiz, aos titulares do interesse em conflito, para, imparcialmente, aplicar o direito no caso concreto, a fim de fornecer uma pacífica solução ao litígio, reafirmando a autoridade da ordem jurídica e a verticalidade da relação Estado-particular. Mais uma vez, jurisdição é uma das funções do Estado, mediante a qual este substitui, na pessoa de um juiz, aos titulares do interesse em conflito, para que, imparcialmente, aplicar o direito ao caso concreto, a fim de fornecer uma pacífica solução ao litígio, reafirmando a autoridade da ordem jurídica e a verticalidade da relação Estado-particular. Olha lá, gente, nós sabemos que o Estado ele tem 3 funções básicas, né? Ele tem a função de legislar, ele tem a função de administrar e ele tem a função jurisdicional. Nós temos os poderes legislativo, executivo e judiciário. Ele tem a função de legislar, ele tem a função de administrar e ele tem a função de dizer o direito, ele tem a função jurisdicional. Jurisdição, então, é uma dessas funções. Aqui, a jurisdição, ela é corporificada na pessoa do juiz, falando na pessoa do juiz, nós estamos falando na pessoa do órgão julgador, porque pode ser um juiz, mas nós também podemos estar falando de uma turma recursal, nós podemos estar falando de uma turma de um tribunal, nós podemos estar falando do pleno do tribunal. Então, a jurisdição ela é exercida pelo julgador, não é? Não necessariamente um juiz, mas aquele que corporifica a função de julgar. Conforme consta aí do conceito, nós temos a substituição, o juiz, ele traz para si essa obrigação de resolver o conflito que é estabelecido. No direito penal, qual é o conflito? O que nós temos? Nós tivemos o que justifica a jurisdição penal? Nós tivemos uma conduta, essa conduta é uma conduta, em tese, tipificada como crime, correto? E o juiz vai verificar se, para aquela situação que lhe foi apresentada, se nós temos dois pontos básicos para a responsabilização penal. Se nós temos 1, materialidade, 2, autoria. Bom, antes de mais nada, se a conduta descrita configura crime, 1. Se nós temos materialidade, ou seja, se nós temos demonstração probatória de que aquela conduta efetivamente ocorreu, e 3, se nós temos autoria, se aquela pessoa a quem se atribui a conduta, se foi ela realmente a responsável pela execução da conduta. Então, o juiz ele se substitui às partes para que elas não exerçam a justiça com as próprias mãos. Ele substitui as partes para decidir o conflito. Temos, de um lado, o Ministério Público, que tem o interesse de ver a aplicação do direito penal e a responsabilização penal daquele a quem se atribui um crime, e, do outro lado, nós temos o interesse do réu em não ser responsabilizado, em provar sua inocência, em obter uma pena menor, em obter um delito que não necessariamente aquele que lhe está sendo atribuído. Nós temos esse conflito entre a acusação e a defesa. É da essência do conceito de resolução pacífica, uma pacífica solução do litígio. Disse que é pacífica porque ela se faz por meio de um órgão imparcial, que vai analisar
a existência ou não do caso concreto, que vai analisar se a lei que foi feita para todos, se ela se aplica naquele caso concreto. Por isso se fala de imparcialidade. Mas, por óbvio, em qualquer demanda, seja ela de natureza civil, penal, administrativa, ambiental, tributária, de qualquer natureza, fala-se, nós nunca vamos ter aquele que perde a demanda, por óbvio, por mais que ele se sujeite ao judiciário, ele não sai satisfeito. Fala-se em solução pacífica porque nós temos um terceiro imparcial que vai resolver a demanda. Reafirma-se a autoridade da ordem jurídica, né? A legislação ela está posta, as condutas já estão estabelecidas como crime, então nós vamos ter uma reafirmação dessa ordem. Se está previsto em lei que matar alguém é crime, e se estabelece uma pena de 6 a 20 anos para isso, se A mata B, o Estado tem que reafirmar a ordem jurídica, fazendo com que A cumpra uma pena mínima de 6 e uma pena máxima de 20. Ok? E, mais uma vez, aí no conceito consta a verticalidade da relação Estado-particular, porque a norma, a decisão judicial, ela se impõe. No exercício da jurisdição, a decisão se impõe. Ok? Quais são, então, as características da jurisdição? Se tiver qualquer questionamento, pode fazer aí, viu, gente? Quais são, então, as características da jurisdição? Primeira delas, substitutividade. Uma palavra difícil, hein? Substitutividade. Ou seja, o Estado, por meio do juiz, por meio do órgão julgador, mais uma vez, pode ser um juiz, pode ser um tribunal, uma turma recursal, uma câmara recursal, o Estado, por meio do órgão julgador, ele substitui as partes que estão com os interesses em conflito. Ele substitui. Essa é uma das características da jurisdição. Ele substitui. As partes não resolvem por si a demanda, não. Elas não resolvem por si. Nós temos aí esse órgão julgador externo que substitui elas na resolução da demanda. Escopo de atuação do direito, ou propósito de atuação do direito. O que se quer com a jurisdição, o que se quer com o processo, o que se quer quando é proposta uma ação penal, é que a legislação existente, que ela seja aplicada ao caso concreto. Tem um brocado jurídico antigo que diz: dê-me os fatos que eu te dou o direito. Dê-me os fatos que eu te dou o direito. O propósito com a jurisdição, o propósito quando se propõe uma ação penal, é fazer com que, pelo menos daquele que propõe a ação penal, ou o Ministério Público, por meio de uma ação penal pública, ou o ofendido, por meio de uma ação penal privada, o que se quer é a responsabilização penal. É a atuação, é a aplicação do direito penal, a aplicação do direito penal por meio da responsabilização penal. Correto? O órgão jurisdicional que substitui as partes, que tem por propósito a atuação do direito ao caso concreto que lhe é apresentado, este órgão ele é inerte. O juiz, o órgão julgador, ele é inerte. Ele não tem a iniciativa
Ele não traz para si, ele traz para si, ele é dotado da atribuição de julgar, de dar a palavra final àquela demanda. Porém, ele é inerte, ele não age de ofício. Exatamente para que ele, já que se trata de um órgão imparcial, exatamente para que ele não tenha, essa é a ideia, para que ele não tenha, não se torne comprometido com o seu propósito primeiro, para que ele não se comprometa, ele está equidistante das partes, para que ele não se comprometa com a primeira que ele teve quando do início da persecução. Como não foi ele quem iniciou, como ele se mantém distante das partes, ele não tem o seu entendimento tendente para um lado ou outro, correto? Nós temos, no curso do processo, algumas exceções a essa inércia. Nós temos, no curso do processo, algumas exceções a essa inércia, a essa posição inerte do magistrado, no órgão jurisdicional. Vamos a elas aqui. Artigo 156, inciso 1. Código de Processo Penal, artigo 156, inciso 1. São exceções à inércia, a essa atuação inerte, somente mediante provocação, são exceções a essa inércia do órgão julgador. 156.1. Aqui. Vamos lá. Está no capítulo da prova, título da prova, um dos temas que vamos estudar. A prova de alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, inciso 1, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Mais uma vez, a prova da alegação no curso do processo, incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, ou seja, por iniciativa própria, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Ou seja, aqui, de certa forma, é uma exceção à inércia, porque o juiz, ele tem a iniciativa na produção da prova. Ele tem a iniciativa, e vocês vejam que o 156 ele abre espaço para que o juiz assim proceda, mesmo antes de iniciar a ação penal. É uma exceção por quê? E por que, de certa forma, é uma exceção a essa inércia? Porque, via de regra, como consta do caput do 156, a prova incumbe a quem fizer a alegação. O juiz ele não alega nada. Quem faz a alegação no processo é a acusação e defesa. É, então, uma exceção. Da mesma forma que também é exceção, o que está previsto no artigo 654, parágrafo 2º. O 654, parágrafo 2º, ele se refere ao habeas corpus. 654, parágrafo 2º. Vamos lá. Aqui. 654, está lá no habeas corpus, capítulo do habeas corpus. 654, parágrafo 2º. Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Os juízes e tribunais têm competência para expedir de ofício
ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. A quem interessa o direito de liberdade? A quem interessa o direito de liberdade? O interesse de liberdade interessa a defesa. Lógico que o Ministério Público também se diz parte imparcial. O Ministério Público também tem legitimidade para solicitar uma medida dessa. Mas o interessante que nós temos aqui é que qual é qual é a função primordial do juiz? A função primordial do juiz é julgar. Nós vemos aqui uma concessão de habeas corpus. No dispositivo que vimos antes, nós vimos iniciativa de prova. São situações, concessão de habeas corpus de ofício, né? São situações típicas, são exceções à inércia que deve nortear a atuação judicial. Ok? Imutabilidade. Com licença, professor. Pois não? É Rogério falando. Professor, sobre a inércia, nesse caso, quando existe ações, né, ações penais, que são de interesse, são de obrigação do Estado, né? Exemplo, homicídio, a inércia é quebrada pelo Ministério Público, não é isso? Sim, a inércia que nós estamos falando é a inércia do órgão julgador. Isso. A inércia do juiz. Ele é quebrado pelo Ministério Público, porque se for uma ação privada, é o autor que vai quebrar a inércia. No caso de ações, né, de interesse público, como eu falei, homicídio, né, o Ministério Público quebra a inércia jurisdicional. Não, ele não quebra a inércia jurisdicional. O Ministério Público, porque quem exerce a jurisdição é apenas o juiz de direito. Quem exerce a jurisdição é apenas o juiz de direito. Na verdade, o Ministério Público, ele vai estar exercendo aí a primeira das suas funções previstas na Constituição Federal. Essa é uma atribuição dele, como também é a atribuição primeira do juiz julgar. Correto? Nós não podemos falar em quebra de jurisdição, porque o Ministério Público não exerce jurisdição. Não é quebra da jurisdição, é quebra da inércia jurisdicional, ou seja, o juiz não pode começar uma ação, mas o Ministério Público pode. Nós podemos falar que nós temos quebra da inércia da atuação estatal. Nós temos quebra da inércia da atuação do Estado. Como? Por meio do órgão do Ministério Público que integra o Estado. Mas a jurisdição, quem exerce a jurisdição é juiz. Então, nós não podemos falar em quebra de inércia da jurisdição por meio do Ministério Público, porque o Ministério Público ele não exerce função jurisdicional. E no caso, então, dos crimes privados, né, de ação privada, né, na qual necessita de uma representação para que a jurisdição, né, comece a funcionar. Então, aí é o privado que está quebrando essa inércia? Também não. Nós temos duas funções, olha só, vamos lá. Nós temos a jurisdição, que é exercida pelo juiz, e nós temos duas outras funções, que é o direito, que eles falam de direito de punir, eles falam em ius puniendi, direito de punir, e ius persequendi in judicio, direito de perseguir em juízo. Por meio da ação penal pública, quem tem o direito de perseguir em juízo é o Ministério Público. Por meio da ação penal privada, quem tem direito de perseguir em juízo é o ofendido. Mas o direito de punir, ele está sempre na mão do Estado. Nós não podemos falar em quebra de jurisdição por meio de atuação do Ministério Público, porque ele não possui poder jurisdicional. Sim. Nós temos a quebra da inércia estatal.
Nós temos a quebra da inércia estatal. Que o Ministério Público integra, é um dos órgãos integrantes do Estado. Isso. Porque o juiz, por si só, ele não pode, né, sair do gabinete dele e falar, não, vamos processar esse fulano de tal aqui. Não, não pode. Exatamente, Alguém não tem pode. que provocá-lo. Exatamente, né? Por quê? Exatamente porque ele é inerte. Ele é inerte. Por isso que eu falei que tem que ter algum órgão, tá, que o provoque. Uhum. Né? No caso, o particular, nas ações privadas, e no Ministério Público, no caso das ações Públicas. Exatamente. Né? Exatamente. Ficou bem para mim agora. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Outra característica da jurisdição, gente, é a imutabilidade. É a imutabilidade. Olha só. Atos, vamos falar daquelas 3 funções lá. Leis são revogadas, função legislativa. Atos administrativos, que se encontra dentro do poder exercido pelo Executivo, são revistos, são desfeitos, mas uma das características da jurisdição, do exercício da função jurisdicional, é exatamente a imutabilidade. É exatamente a imutabilidade. E essa previsão está lá no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. A imutabilidade da função jurisdicional. Artigo 5º, inciso 36. Vamos a ele aqui. Artigo 5º, 36. Isso aqui, isso aqui. Aqui. Isso. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A coisa julgada. Nós temos aqui, por meio desta previsão, do inciso 36, nós temos a demonstração da imutabilidade da coisa julgada. O que está decidido, desde que transitado em julgado, desde que dele não caiba mais recurso, o que está decidido, está decidido. Daí a imutabilidade. Nós temos apenas uma exceção. Nós temos exceção tanto no direito penal quanto no direito civil. Vamos falar aqui no direito penal, que é o que nos interessa. No direito civil, nós temos a ação rescisória. Não sei se vocês já viram em processo civil. No direito penal, nós temos a revisão criminal. Esse artigo 621 aqui, gente, é do Código de Processo Penal. Nós temos a revisão criminal. Vamos à revisão criminal aqui, para vocês verem como se dá a exceção ao respeito à coisa julgada no processo penal. Como é que se dá essa exceção? Nós sabemos que no processo penal, quando uma ação penal ela é procedente, ela necessariamente atinge o segundo maior bem jurídico que nós possuímos. O propósito, primeiro, de uma ação penal, se não estivermos falando de crimes de menor potencial ofensivo, é cercear a liberdade da pessoa. Então, nós estamos falando do nosso segundo maior bem jurídico. Nosso primeiro maior bem jurídico é a vida. Nosso segundo maior bem jurídico é a liberdade. Em função disso, o Código de Processo Penal, ele prevê algumas situações em que, situações bem pontuais, em que a imutabilidade de uma decisão judicial, no âmbito penal, ela é afastada. Olha lá para vocês verem. Qual é o nome dessa ação que afasta
a imutabilidade de uma decisão penal, de uma sentença penal? O nome da ação é revisão. Revisão. Ela está prevista aí no 621. Olha só para vocês verem como prevê o artigo. A revisão dos processos findos, ou seja, transitados em julgado, será admitida, inciso 1, quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso de lei ou a evidência dos autos, quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso de lei ou a evidência dos autos. 2, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. 3, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que todas as possibilidades aqui de revisão criminal, quando nós temos o desrespeito à coisa julgada penal, são sempre a favor do réu. Sentença condenatória contrária a texto de lei ou evidência dos autos, sentença condenatória baseada em documentos, depoimentos com provas falsas, e quando depois da sentença, somente após, aqui no curso do processo, foram apresentados os documentos, as provas, perdão. O inciso 2, ele se refere à apresentação de documentos no curso do processo, porém, após o encerramento do processo, se constatou, se chegou à falsidade desses documentos. O inciso 3, ele já trata de outra situação. Nós tivemos o transcurso da instrução processual todinha, findo o processo, as provas não foram apresentadas, mas findo o processo, surgiram provas da inocência do condenado. Tem-se, então, a possibilidade da revisão criminal. Ok? Essa aqui é uma exceção à imutabilidade, que é uma das características da jurisdição. O que se decidiu, está decidido. Lide. Nós temos a necessidade da presença de uma lide, ou seja, de um conflito de interesses. Aquele conceito clássico lá, a lide é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, não é isso? Lide. Nós precisamos de um conflito de interesses. Se nós estamos falando de direito penal, nós temos a atribuição de uma conduta criminosa a alguém, o Estado, na pessoa do Ministério Público, se estivermos falando de uma ação penal privada, na pessoa do ofendido, se estivermos falando, do Ministério Público, se estivermos falando de uma ação penal pública, na pessoa do ofendido, se estivermos falando de uma ação penal privada. Ele tem o propósito de que a pessoa seja responsabilizada e a pessoa, o seu turno, tem o propósito de não se ver responsabilizada penalmente. Quando nós estamos falando de jurisdição penal, gente, tem um ponto aqui que deve ser destacado, que é o seguinte: exatamente, e aí mais uma vez volto lá, exatamente pela responsabilização penal atingir o nosso segundo maior bem jurídico, que é a liberdade, exatamente pela jurisdição penal atingir o nosso segundo maior bem jurídico, para a responsabilização penal, para a aplicação do direito penal, necessariamente se impõe o exercício da jurisdição. Na responsabilização penal, a jurisdição é necessária. Para a aplicação da lei penal, a jurisdição é necessária, ela se impõe. Se eu eventualmente cometer um delito de qualquer natureza, eu não posso chegar lá na porta do presídio e bater e falar, ó, eu cometi um delito, em função do que está previsto em lei, eu devo cumprir pena, eu estou aqui voluntariamente me apresentando, eu sou primário de bons antecedentes, então me compete a pena mínima, eu estou aqui me apresentando para cumprir os 6 anos, eu matei uma pessoa ali agora. Não existe essa possibilidade.
No direito civil nós temos. Nós temos um movimento grande, que inclusive adora, é um movimento que é uma nova onda aí, que alegra muito os titulares de cartórios, que é a desjudicialização. Nós temos a possibilidade de resolução de muitos conflitos de interesse no âmbito civil, sendo resolvidos no cartório. Sem falar do próprio acordo de vontades que pode existir entre as pessoas, não é? Então, para a resolução de conflitos no âmbito civil, não necessariamente nós precisamos recorrer à jurisdição. Já no âmbito penal, não. No âmbito penal, a jurisdição ela é sempre necessária. Não tem como uma pessoa se sujeitar à responsabilização penal sem passar pelo judiciário. Ok? Nós falamos de características da jurisdição. Vamos, então, falar de princípios da jurisdição. Princípios que norteiam a atuação jurisdicional. Olha só, gente. Nós falamos de características, vamos falar de princípios da jurisdição, vamos falar de princípios do processo penal. Muitas vezes, esses princípios, essas características, saber, ter conhecimento deles, eles nos dão suporte para entender a lei, a letra fria da lei. E, além disso, eles são muito importantes a título de argumentação, seja em propositura de ação, seja na defesa. Eles são muito importantes a título de argumentação e eles são muito importantes para que você compreenda a letra fria da lei, dos dispositivos todos que a gente vai estudar. Pois bem, princípios da jurisdição. Primeiro deles, princípio da investidura. Somente exerce a jurisdição aquele que encontra-se investido no cargo de juiz de direito. Somente exerce a jurisdição aquele que se encontra investido no cargo de juiz de direito. Indelegabilidade. Indelegabilidade. Olha lá. O juiz, quando ele recebe uma demanda de qualquer natureza, ele não pode delegar a resolução dessa demanda para um outro juiz de direito ou para um outro colega. Um juiz ele pode ser afastado de uma demanda por ser incompetente, né? O pessoal, inclusive, brinca, você pode xingar o juiz, você pode chamar o juiz de tudo, o juiz pode ficar bravo por você chamá-lo de qualquer coisa, mas você chamá-lo de incompetente, ele não pode ficar bravo, não, porque ele pode ser competente ou não. Você pode ofendê-lo chamando ele de incapaz, chamando de relapso, chamando do que quiser, mas de incompetente você não ofende. Então, o juiz, só há de se falar em indelegabilidade da sua atribuição na análise de um caso, ou se ele for incompetente, ou se ele for suspeito, não é? Incompetente, suspeito, se ele for impedido. Nessas situações, há possibilidade, mas o juiz não pode voluntariamente estar ali, é apresentado a ele um caso concreto, ele é competente, ele não é suspeito, ele não é impedido, ele não pode simplesmente virar e falar, olha, esse tipo de crime eu não gosto de mexer, não demanda dessa natureza, não existe essa possibilidade. Uma das características da jurisdição é a indelegabilidade, um dos princípios. Outro princípio, inevitabilidade. Inevitabilidade.
Aqui, a inevitabilidade, ela se aproxima muito da que nós acabamos de fazer referência, que é a jurisdição necessária. O que nós temos é que a aplicação do direito penal, a sujeição às normas penais, necessariamente precisa do exercício da jurisdição. E mais do que isso, a decisão, ela se impõe. A decisão, ela se impõe. A sujeição dos jurisdicionados, a sujeição deles à decisão judicial é inevitável. Como é que é aquele ditado básico? Decisão judicial não se discute, decisão judicial se cumpre. Lógico, desde que nós estejamos falando de uma decisão judicial transitada em julgado. Porque se ela ainda não estiver transitada em julgado, é óbvio que cabe discussão. Você discute por meio da interposição de um recurso. Ok? Inafastabilidade. Inafastabilidade. Do mesmo jeito que o juiz não pode se negar, do mesmo jeito que o juiz não pode delegar, encaminhar o processo a um outro colega, por não querer, simplesmente não querer, sendo competente, não sendo impedido nem suspeito, ele não pode encaminhar para um outro colega, ele também não pode se negar a julgá-lo. Vamos lá no artigo 5º 35 da Constituição, que vai ficar mais fácil de visualizarmos. Artigo 5º 35. Essa inafastabilidade. Aqui. E o artigo 5º, na verdade, o 35, ele se dirige não o inciso 35, ele se dirige não ao juiz. O 35, ele se dirige ao Estado. Ele se dirige e aí fazendo aquela divisão das atribuições estatais, ela se dirige ao legislativo, que é quem elabora as leis, próprias leis que são sancionadas aí pelo executivo. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Isso é inafastabilidade. Esse comando da Constituição, ele é direcionado ao legislador. Fala, olha, não existe a possibilidade de se estabelecer em lei que qualquer demanda, uma demanda de qualquer natureza, não será submetida à apreciação do Poder Judiciário. Toda demanda que configure lesão ou ameaça de direito, e aí nós não estamos falando apenas do direito penal, mas de todos os ramos do direito, qualquer demanda que constitua lesão ou ameaça de direito, ela tem que ser submetida, ela pode ser submetida ao Poder Judiciário. Esse é um comando direcionado ao Legislativo. Nós temos um comando direcionado ao juiz no artigo 4º do Decreto-Lei 4.657, de 42. É a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Artigo 4º, vamos lá no artigo 4º. Aqui, ó. Este comando ele é dirigido ao juiz de direito. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia,
os costumes e os princípios gerais de direito. Este é um comando dirigido ao juiz de direito para que ele não se afaste da sua atribuição de exercer a jurisdição sob o fundamento de que não há lei que regulamente a situação. Caso não haja lei que regulamente a situação, caso não haja lei que regulamente a demanda que lhe foi apresentada, como é que o juiz deve agir? Ele deve agir de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. E aqui eu abro um parêntese para relembrarmos que no direito penal não existe a possibilidade de aplicação da analogia na criação de condutas típicas. Um dos princípios mais caros ao direito penal é o princípio da legalidade. Somente a lei pode estabelecer condutas criminosas. O que nós temos, por vezes, em alguns artigos, é a previsão da interpretação analógica. Mas a analogia, a criação de condutas criminosas por meio de analogia é vedado, em respeito ao princípio da legalidade. Ok? Princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural, princípio da jurisdição. Esse princípio do juiz natural é a corporificação de uma garantia que nós sejamos julgados por um órgão imparcial. É a concretização da garantia de que nós sejamos julgados por um órgão, a princípio, imparcial, né? Um órgão, a princípio, imparcial. É feita referência ao princípio do juiz natural nos incisos 37 e 53 da Constituição Federal. Vamos a eles. 37 e 53. 37. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Ou seja, não será criado, não há possibilidade de ser criado um tribunal ou um juízo para especificamente julgar aquela demanda. Não há possibilidade de criação de um tribunal ou juiz para julgar exclusivamente aquela demanda. Por óbvio que a criação de varas especializadas não viola este princípio aqui, não viola o 37. Nós temos varas especializadas, a título de exemplo, falando aqui de Justiça Federal, falando de Minas Gerais. Nós temos varas especializadas de crime financeiro em Belo Horizonte, nós temos varas especializadas de pedofilia em Belo Horizonte. Isso não constitui tribunal ou juízo de exceção, não. Correto? Ainda falando em juízo natural, inciso 53. 53. Ninguém será sentenciado, ninguém será processado nem sentenciado, senão por autoridade competente. E essa competência ela é estabelecida previamente, o órgão julgador, ele tem existência prévia à ocorrência do delito. Não há possibilidade de constituição de um órgão julgador para aquela demanda que apareceu. Posteriormente a essa demanda, mais uma vez, a constituição de órgãos de varas especializadas não configura desrespeito a esses incisos. Ok? E o processo, gente? Pois não. Nesse caso aí do juiz natural, que você me citou aí das varas especializadas, né, dos juízos especializados, eu poderia dizer que não é por exceção, por ele ser instituído anterior ao fato. Né? Porque o juiz de exceção seria aquele juízo que seria estabelecido, né, posterior ao fato. E mais do que isso, ele é estabelecido especificamente para aquele fato. Especificamente para aquele fato. Porque nada impede, e o que aconteceu aqui? A vara de pedofilia,
por exemplo, ela é relativamente recente. Nós tínhamos inquéritos em que estava tramitando. A pedofilia que eu estou falando não o abuso de criança, a transmissão pela internet, posse de material pornográfico. Ela tramitava aqui, em Montes Claros, na Vara Federal daqui. Mesmo os casos pretéritos. Com a instituição de uma vara especializada em Belo Horizonte, os inquéritos foram todos para lá. E também vão os processos. Isso a criação da vara posterior. O que seria o tribunal de exceção é o tribunal criado exatamente, o órgão jurisdicional criado exatamente para aquele caso. Houve a transmissão de imagem pornográfica da criança X. Bom, para essa criança X aqui, para este fato aqui, quem vai julgar não vai ser a 35ª de Belo Horizonte, não, a 35ª Vara de Belo Horizonte. Vai ser a vara daqui de Montes Claros mesmo, na pessoa do juiz ciclano, isso é tribunal de exceção. Isso que é vedado. Ok, obrigado. Por nada. Pois bem, gente, nós falamos do direito processual, nós falamos da jurisdição, que vem a ser a função do Estado, e agora nós vamos falar do processo. O processo, esse é um conceito de Fernando Capês, ele é a corporificação do exercício da jurisdição. O processo é a corporificação do exercício da jurisdição. Olha lá o conceito do Capês. Processo é o meio pelo qual o Estado procede à composição da lide, aplicando o direito ao caso concreto e dirimindo os conflitos de interesse. A jurisdição é, portanto, a função. O processo é o instrumento de sua atuação. O processo é a forma pela qual o poder jurisdicional é exercido. O poder jurisdicional, ele se corporifica no processo. Ele se corporifica no processo. Se estamos falando de jurisdição penal, estamos falando de processo penal. Ele é o meio, ele é o caminho, ele é o instrumento de corporificação da jurisdição. Lógico, como consta aqui do conceito, sempre com o propósito de aplicar o direito ao caso concreto, substituindo o juiz na posição das partes para decisão da lide. O processo, gente, ele é composto por dois elementos principais. Primeiro desses elementos é a relação jurídica processual. Primeiro dos elementos que compõem o processo penal é a relação jurídica processual que se estabelece entre os integrantes desta relação. Nós podemos pensar numa relação piramidal. No ápice da pirâmide, nós temos o juiz. Na base da pirâmide e equidistantes do juiz, nós temos a acusação, que na ação penal pública é corporificada na pessoa do Ministério Público e na ação penal privada é corporificada na pessoa do ofendido. E nós temos a defesa, que é aquele a quem se atribui a conduta delituosa. Então, nós podemos pensar na relação jurídica processual como uma pirâmide, em que a acusação e defesa ocupam posições equidistantes do juiz. O juiz no ápice dessa pirâmide, que exerce o poder jurisdicional, que tem o poder de mando, que se impõe por meio da sua decisão, que apresenta a característica da imutabilidade, que nós acabamos de falar, ok? Além da relação jurídica que se estabelece, que é diferente da relação de direito material, diga-se, além da relação jurídica que se estabelece entre os integrantes do processo, integra o processo ainda, faz parte do processo, o procedimento. Faz parte do processo o procedimento. Como nós vimos aqui, o processo, ele corporifica
ele é um instrumento por meio do qual se exerce a jurisdição. O procedimento, ele se encontra dentro do processo. O processo, vocês vão ver, ele é formado por uma sequência de atos, por uma série de atos. O processo. O procedimento é como se dá essa sequência. Fala-se que o procedimento é a forma pela qual são organizados os atos processuais. Em um determinado procedimento, nós temos uma quantidade maior de atos processuais, em outro procedimento, nós temos uma quantidade menor, em um procedimento, os prazos são mais dilatados, em outro procedimento, os prazos são menos dilatados, em uns procedimentos, nós temos um maior número de recursos, em outros procedimentos, nós temos um número menor de recursos. E o interessante é que, como é que se estabelece no processo penal? Isso se estabelece levando-se em consideração, se nós estivermos falando de procedimento comum é aquele que se aplica aos crimes em geral. Procedimento comum é o que se aplica aos crimes em geral. Se nós estivermos falando de procedimento comum, o que vai estabelecer se nós vamos ter mais ou menos atos processuais, maior ou menor prazo, maior ou menor número de artigos, é a pena atribuída ao crime. Olha lá, procedimentos nós temos ordinário, sumário e sumaríssimo. Os procedimentos ordinários e sumários estão previstos no artigo 394 do Código de Processo Penal. Vamos achá-lo? 394. Só para vocês verem como ele é regulamentado. Artigo 394 do Código de Processo Penal. Vamos lá. Aqui. Procedimento comum, que é o destinado para os crimes em geral. O procedimento será comum e especial. O procedimento aqui, vamos no 394 aqui. Isso. Aqui. O procedimento comum será ordinário, sumário e sumaríssimo. O procedimento ordinário é aquele que tiver por objeto crime cuja sanção máxima for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Então, leva-se em consideração a pena máxima atribuída ao delito. Se ela for igual ou superior a 4 anos, o procedimento a ser adotado é o procedimento ordinário. Inciso 2. Procedimento sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade, ou seja, igual ou superior a 4, procedimento ordinário. Inferior a 4, procedimento sumário. Ordinário, maior número de atos processuais, maiores prazos, maior possibilidade de recursos. Sumário está numa fase intermediária, e nós temos os sumaríssimos. O sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo, que é o que apresenta menor número de atos processuais, prazos mais não tão dilatados, prazos menos dilatados, menor número de recursos, eles são destinados para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma prevista em lei, na forma da lei. Qual lei? Nós estamos falando de infração de menor potencial ofensivo. A lei de infração de menor potencial ofensivo é a Lei 9.099. É a lei que instituiu os juizados especiais cíveis e criminais. E está previsto lá no 61 da 9.099 o que são infrações de menor potencial ofensivo para efeito de aplicação do procedimento sumaríssimo. Está aqui, ó. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais, todas as contravenções penais, e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Então, vejam vocês, o que nós temos? Procedimento comum é aquele destinado para os crimes em geral, que não possuam procedimento especial. Nós temos o ordinário, crime cuja pena máxima foi igual ou superior a 4 anos.
nós temos o sumário, crimes cuja pena máxima seja inferior a 4 anos, e nós temos o sumaríssimo, todas as contravenções penais, e crimes cuja pena seja igual, pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos. Ok? Esse é o procedimento comum. Um dos itens integrantes, procedimento, um dos itens que integram o conteúdo do processo penal. Um deles é a relação jurídica processual e outro é o procedimento. Mas, além do comum, como eu disse para vocês, que existem para os crimes em geral, nós temos alguns procedimentos que são especiais. E por que eles são especiais? Eles são especiais porque eles destoam do procedimento comum, eles apresentam alguma particularidade que o tornam pouco ou totalmente, a depender do procedimento especial, pouco ou totalmente diferente do procedimento comum. Olha lá, para os crimes dolosos contra a vida, o procedimento adotado é o do tribunal do júri. Para os crimes falimentares, nós temos um procedimento próprio, previsto no próprio Código de Processo Penal. Para os crimes contra a honra, nós temos também um procedimento específico, calúnia, injúria, difamação. Para os crimes funcionais, crimes cometidos contra a administração pública, crimes cometidos por servidores públicos, contra a administração pública, nós também temos um procedimento específico, um procedimento que apresenta particularidades, ok? Então, o que vocês têm que extrair disso aqui? O conteúdo processual, o processo penal, ele é integrado pela relação jurídica que se estabelece entre juiz, acusação e defesa, e também pelo procedimento. E aí, a depender do crime, será procedimento comum ou especial, e sendo comum, pode ser ordinário, sumário ou sumaríssimo, a depender da pena máxima atribuída ao delito. Ok? Vamos falar agora, gente, de princípios informadores do processo penal. Falamos aquela hora de princípios da jurisdição, vamos falar aqui de princípios informadores do processo penal. São vários. São vários. Ora lá. Princípio da verdade real. Princípio da verdade real. Disse que no processo civil, o juiz, para decidir, ele se contenta com a verdade formal. O que quer isso dizer? O juiz, no processo civil, ele não tem essa possibilidade de iniciativa de prova, nós temos a possibilidade de que o demandado perca a demanda por ser revel, não é? Aqui, no processo penal, não. No processo penal, mais uma vez. Um momentinho. No processo penal, mais uma vez, por estarmos falando em sendo procedente a ação penal, será atingido o segundo maior bem jurídico que possuímos, que é a liberdade. Em função disso, para que o juiz de direito faça a aplicação do direito penal, para que ele faça valer a norma penal, ele tem que se guiar pela verdade real. Ele tem que se guiar pela verdade real. Nós temos aqui uma referência à verdade real no artigo 156, inciso 2 do Código de Processo Penal. Vamos lá, Código de Processo Penal, isso aqui mesmo. Artigo 156, inciso 2. Aqui. Inciso 2. A prova incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultada ao juiz de ofício. Inciso 2.
determinar, no curso da instrução ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Determinar, no curso da instrução é a fase voltada para a elaboração de provas. Determinar, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Ou seja, o juiz ele pode estar ali diante de um ponto relevante em que a acusação ou a defesa não foi diligente para esclarecer esse ponto. A lei faculta a ele, já que nós estamos falando de verdade real, a lei faculta ao juiz a possibilidade de que ele mesmo tenha a iniciativa de determinar, independentemente de requerimento de acusação ou da defesa, ele tem a iniciativa de determinar a realização de diligência para esclarecer dúvidas de pontos relevantes. Por quê? Porque no processo penal ele tem que se guiar pela verdade real. Em sendo procedente a ação, será atingido o segundo maior bem jurídico que nós possuímos. Licença, Ok? Pedro. Pois não? Nesse caso, eu poderia dizer, então, que no processo penal não existe a presunção de verdade ou de alguma prova? É isso? De certa forma, sim. No processo penal, tudo tem que ser provado. Não há possibilidade de responsabilização penal de uma pessoa se não for efetivamente provado duas coisas básicas. Aliás, três, como eu disse. Primeiro, que aquela conduta, e aí já não é uma questão de prova, esta primeira das questões não é uma questão de prova, mas que a conduta apresentada constitui crime, isso aí já não é questão de prova, ok? Mas os dois seguintes, sim. Que a conduta apresentada constitui crime, essa é uma análise que o juiz faz. Entendendo o juiz que a conduta efetivamente constitui crime, existe um delito previsto em lei que aquela conduta se enquadra, o juiz passa para as duas outras obrigações dele. A primeira delas, vamos ver se há materialidade. Eu quero provas de que este fato ocorreu. Ok? Eu preciso de provas. Segunda categoria de provas, eu preciso de prova de autoria. Eu preciso, 1, que a conduta constitua crime, 2, prova de materialidade, 3, prova de autoria. Sem prova, não existe possibilidade de responsabilização penal, não existe possibilidade de estabelecimento de verdade por presunção, como você muito bem disse. Entendi. Indúbio pro réu. Sempre. Inclusive, é um dos princípios. Ok. Princípio da legalidade. Princípio da legalidade. A função jurisdicional, o exercício da jurisdição penal, ele é todo regulamentado em lei. Ele é todo regulamentado em lei. A tramitação processual não é uma aqui, outra na comarca de Bocaiúva, outra, não. De acordo com o bel prazer do juiz daqui, ou de Bocaiúva, ou de Gromolol, não. O processo penal, ele é regulamentado em lei, então nós temos aqui, como um dos seus princípios, o princípio da legalidade. O ato processual, os atos processuais são previstos em lei, são regulamentados por lei. Princípio da oficialidade. Oficialidade. Os órgãos incumbidos do exercício da atuação no processo são órgãos oficiais. Os órgãos incumbidos da atuação no processo são órgãos oficiais. A jurisdição é exercida por um juiz de direito investido. A acusação na ação penal privada, ação penal pública, é exercida pelo Ministério Público, que também é um órgão oficial. Exceção a essa oficialidade é a concessão que a lei dá
ao ofendido para que, em determinados crimes, ele mesmo tome a iniciativa da propositura da ação. Essa é uma exceção à oficialidade. Mas, como nós bem sabemos, e vocês vêm estudando, são pouquíssimos os crimes que são de ação penal privada. A quase totalidade dos delitos são crimes de ação penal pública. O órgão que provoca o judiciário é um órgão oficial. O órgão que procura, que exerce a função de polícia judiciária, o levantamento de provas, ele também se dá por um órgão oficial. Seja essas provas pretéritas, sejam elas levantadas por meio de um inquérito policial, e aí nós temos a direção a presidência do inquérito por um delegado de polícia, seja por um próprio procedimento, um procedimento do próprio Ministério Público. Correto? São órgãos oficiais. Oficiosidade. E esse princípio aqui também é direcionado para esses dois primeiros integrantes, esses que atuam nos primeiros momentos da responsabilização penal. Diante de um caso concreto constitutivo de crime, ou um fato concreto, né, que pelo menos em tese, que a confirmação, a comprovação, nós somente vamos ter com a sentença penal transitada em julgado. Mas diante de um fato que em tese constitui delito, diante de uma conduta que em tese constitui delito, a autoridade policial, que é o primeiro órgão oficial que tem contato com o fato, ele tem que agir de ofício, por isso que se fala em oficiosidade. Ele não tem a discricionariedade de exercer ou não a função de polícia judiciária. Da mesma forma é o Ministério Público. Se ele estiver diante ali de um caso concreto em que há materialidade e indícios de autoria, ele não tem a faculdade, já que nós estamos falando de direito penal, nós estamos falando de jurisdição necessária, não existe a possibilidade da pessoa ser responsabilizada se não for por meio de um processo penal, ele não tem a faculdade de propor ou não propor ação, não. O Ministério Público também vai ter que agir de ofício. E, mais uma vez, exceção aqui temos se estivermos falando de ação penal privada. Ok? Princípio da autoritariedade. Ele muito se assemelha ao princípio da oficialidade. A investigação e a propositura da ação e a jurisdição são exercidos por órgãos, são exercidos por autoridades públicas. Não existe a possibilidade dessa responsabilização, dessa investigação ser realizada que não por uma autoridade pública, da responsabilização penal ser realizada por órgão ou pela iniciativa privada, não existe essa possibilidade. Então, o princípio da autoritariedade, exercido por autoridades públicas, tanto a investigação quanto a perseguição em juízo por meio do Ministério Público, quanto a própria jurisdição. Princípio da indisponibilidade. Princípio da indisponibilidade. Olha lá. Uma vez proposta a ação penal, uma vez estabelecida a relação processual, o Ministério Público, ele não pode dispor da ação, ele não pode desistir da ação. Por isso que se fala em indisponibilidade. Ele não pode desistir da ação proposta. Nada impede que o promotor, num primeiro momento, proponha a ação
com base nas provas apresentadas no inquérito policial. Nada impede que ele proponha ação com base nessas provas, passe por toda a instrução do processo, e ao final da instrução, ele acompanhando a produção de provas na fase processual, nada impede que, ao final, ele entenda, não, o crime não ocorreu. Ou, o crime ocorreu, mas essa pessoa não é a responsável. Correto? Nada impede que, num primeiro momento, ele atribua o delito à pessoa, propondo a ação, e no momento final, ele peça absolvição. Ele não está impedido de pedir absolvição. O que ele não pode é desistir da ação penal. Essa indisponibilidade está previsto lá no artigo 42 do Código de Processo Penal. Vamos lá no 42? Nós temos a indisponibilidade da ação e temos a indisponibilidade do recurso. Não pode desistir também do recurso interposto. Olha aí, artigo 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Mais uma vez, ele pode sim, ao final da ação penal, pedir absolvição. E diga-se que esse pedido não vincula o juiz. Nada impede. O juiz ele está vinculado aos fatos, não é ao pedido. O juiz está vinculado aos fatos. Se no entender dele as provas demonstraram a ocorrência de um crime, mesmo o Ministério Público pedindo absolvição, ele pode condenar. Correto? O que o Ministério Público não pode fazer, e isso numa ação civil é possível, o que o Ministério Público em uma ação penal não pode fazer é desistir da ação. Ele não pode. E uma outra demonstração da indisponibilidade é a impossibilidade que ele tem de desistir de um recurso interposto. 576. Vamos lá. Vocês vejam que essa indisponibilidade, ela não existe no processo civil. Nós temos a possibilidade de desistência lá. Olha aqui. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. Princípio da indisponibilidade. Princípio da publicidade. Os atos processuais são todos públicos. Os atos processuais são todos públicos, exceto quando nós temos a declaração de segredo de justiça. E aí vamos acelerar aqui um pouquinho. 792. Os atos processuais são públicos. 792, aqui. As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com a assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça, que servir de porteiro, em dia e horas certos ou previamente designados. E aí nós temos a possibilidade de limitação, se a publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual puder resultar em escândalo, inconveniente ou grave perigo à perturbação da ordem, o juiz ou tribunal, câmara ou turma poderá, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes. Nós temos determinadas situações, em especial crimes contra a dignidade sexual, em que essa publicidade não pode ser dada, não como nos atos em geral. Princípio do contraditório, gente. Já batido, muito batido. Ele tem previsão específica no Código de Processo Penal também, do mesmo jeito que ele está lá estabelecido na Constituição Federal. Ele tem previsão no Código de Processo Penal, artigo 261. Aqui. Artigo 261.
nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Vejam vocês, se a pessoa estiver ausente ou foragido, se a pessoa não foi, ainda que a pessoa não tenha sido encontrada, ou o caso seja foragido, necessariamente é constituído um defensor para ela. Isso em função do quê? Em função do princípio do contraditório. Por que tem isso aqui no processo penal e não tem no processo civil? Por que essa preocupação toda? Mais uma vez, vocês têm sempre que se guiar assim, por que tanto benefício, no entender de alguns, né? Por que tanto benefício? O que deve nortear a ideia de vocês é, nós estamos falando de limitação da liberdade, em sendo procedente a ação. Então, nós temos que ter o máximo cuidado, nós temos que privilegiar o máximo contraditório, mesmo que a pessoa não foi encontrada, é constituído um advogado para ela. Iniciativa das partes, artigo 129 e artigo 30. Pois vocês o consultam, eu nem vou a eles, não. O artigo 129, 1 da Constituição Federal, ele estabelece, vamos lá, gente, eu não sei chutar, vamos lá. Artigo 129, inciso 1, ele estabelece como a primeira atribuição do Ministério Público Federal, que é a propositura da ação penal pública. Princípio da iniciativa das partes, olha lá, 129, 1, vamos lá. O Ministério Público tem atribuição, muita, não é pouca não. Aqui. São funções institucionais do Ministério Público. Inciso 1, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Princípio da iniciativa das partes. Se estivermos falando de uma ação penal pública, quem promove é o MP. Está aí na Constituição Federal. Se estivermos falando de uma ação penal privada, quem promove é o ofendido. Está lá no Código de Processo Penal, artigo 30. Artigo 30. Vamos lá. Aqui. É o ofendido. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Ação privada, ofendido, ação pública, Ministério Público. Princípio da iniciativa das partes. Princípio da identidade física do juiz. A lei estabelece que o juiz que acompanhou a instrução processual penal deve ser aquele que vai sentenciar. O que é a instrução processual? A instrução processual é a produção de provas no curso do processo. O juiz que acompanhou a produção de provas no curso do processo é aquele que deve sentenciar. Princípio da identidade física do juiz. Mas por que isso? Nós não falamos de verdade real? Esse juiz aqui que acompanhou a instrução processual, que olhou, que viu cara a cara, testemunhas, declarante, vítima, réu, ele está muito mais habilitado a fazer a correta aplicação da lei do que aquele que vai ter simplesmente o contato com o papel. Daí o princípio da identidade física do juiz. Artigo 399, parágrafo 2º do CPP. Ô Pedro, e como é que fica o juiz das garantias aí nesse caso? Oi? Como é que fica o juiz das garantias? De garantias? O juiz de garantias, nós vamos estudar ele um pouquinho para frente. O juiz de garantias, nós vamos fazer referência a ele um pouquinho para frente. Inclusive, essa é uma questão muito polêmica. É uma questão muito polêmica, a situação do juiz de garantias. Ele conflita com o parágrafo 2º aí do 399, né? Sim. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença? Exato. De certa forma, sim. Nós vamos falar do juiz de garantia. Mais à frente, nós vamos falar do juiz de garantia. Então, 399, aqui no parágrafo 2º, ele estabelece para que o juiz profira
para que a gente tenha aí uma decisão mais próxima da efetividade dos fatos. E, por fim, vamos fechar esse slide aqui, porque já deu a hora, princípio do devido processo legal. Princípio do devido processo legal, que se aproxima do princípio da legalidade. Para que o juiz, no exercício da jurisdição, na condução do processo, ele tem que estabelecer o que a lei processual prevê. Ele tem que seguir, ele tem que andar, ele tem que adotar o procedimento previsto na lei processual penal. Princípio do devido processo legal. Artigo 5º, inciso 54. Artigo 5º, 54, princípio do devido processo legal. Vamos lá? Isso. Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Gente, vamos encerrar aqui, porque já deu a hora. Daqui a pouco é a aula aí do outro professor. Ficam restando esses 2 slides aqui, e nós vamos dar sequência e encerrar Introdução ao Direito Processual Penal na próxima aula. Alguma dúvida, algum questionamento? Tudo tranquilo? Então, nós nos vemos na semana que vem. Semana que vem? Né? Nossas aulas são nas segundas e terças. Isso. Uma boa noite aí para vocês e até a nossa próxima aula. Boa noite. Boa.